chamo Bruna Patrícia Ramos de Souza, sou professora de Educação Física, formada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com especialização em Educação e Contemporaneidade pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte e atualmente mestranda do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional PROEF, polo da UFRN. Atualmente eu tenho 2 vínculos, eu trabalho no Estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente no município de Natal e no município de Tibau do Sul, em uma escola lotada no distrito de Piau, uma escola de zona rural. Então eu vivencio as 2 realidades, né? A realidade da cidade metropolitana e a realidade da cidade interiorana. Atuo na educação básica já há 6 anos. Então, no contexto que eu estou inserida, que é a comunidade de zona rural, a estrutura da escola ela tem poucas salas e nós temos apenas um mini campinho ao lado da escola que eu utilizo às vezes para a prática esportiva, né? Para a parte prática das aulas. E temos também ao redor da escola alguns espaços que são disponibilizados para a gente, que eu às vezes gosto de levá-los para eles vivenciarem outras perspectivas que não sejam só a nossa, reduzida aqui da escola. Então tem um campinho gramado de uma comunidade aqui na frente, de uma comunidade, de uma família que tem um engenho, então eles têm um campinho gramado que às vezes eles nos disponibilizam. Tem um ginásio da cidade que fica um pouco afastado da gente, cerca de 2 quilômetros, 3 quilômetros, mas que nos é cedido o ônibus assim, para levar os alunos até lá. Então alguns encontros eu fiz nesse ginásio, da comunidade que eles estão inseridos, que é Piau e Bela Vista. Eu gosto sempre de pesquisar diante da minha realidade, a gente costuma chamar no chão da escola, problemáticas que sejam relevantes dentro da nossa vivência. Então, quando eu conheci a metodologia Calherreiro, o futebol Calherreiro, eu vi ali uma maneira de conseguir trabalhar diversas problemáticas que eu já vivenciava em sala de aula, que era a questão da inclusão de gênero, as meninas, determinada etapa, irem se afastando das aulas de educação física e a questão do machismo, que é muito evidente na sociedade, né? Por diversas questões patriarcais da nossa sociedade, nossa construção social, que faz com que o machismo seja uma pauta muito presente na sociedade. Então, a educação física não fica alheia a isso, ela também é atingida pelo machismo. Então, vendo essa problemática e sabendo que ela tem certo paralelo com as aulas de educação física, e isso influencia diretamente, tem alguma relatividade com as aulas de educação física, a presença do machismo nas aulas, então eu resolvi estudar e ver se realmente essa hipótese estaria correta. Esse terceiro bimestre, a gente vai ter um conteúdo novo, né? E eu vou começar primeiro perguntando para vocês quem aqui já jogou futebol, ou dentro ou fora da escola, futebol. Levanta a mão aí. E aqui, quem já ouviu falar em futebol Calherreiro? Eu expliquei, eu acho que eu falei que o conteúdo ia ser esse, né? Pode ser que alguém tenha pesquisado aí. Quem aqui já ouviu falar? Para você, então, só de estar existindo a bola ali no local já tem futebol, mas alguém poderia falar? Ele é uma prática que ele foi adaptada do futebol tradicional. Ou seja, ele surgiu através desse futebol que a gente já conhece, que chega na escola porque a gente acompanha ele através das mídias, né? Do que a sociedade nos mostra. Ele é conhecido popularmente também como futebol de rua. Quem aqui já jogou futebol de rua? Um já disse aqui, não tem regra, o outro já disse 2 traves e uma bola, o que mais? Óbvio, então, que vocês falaram aí que a marcação é feita por vocês. Então, vocês meio que já conhecem. Eu trouxe esse conteúdo porque é um conteúdo que todo mundo já vivenciou. A diferença é porque a gente não sabia de onde é que ele tinha surgido. E ele surgiu na Argentina, né? E foi trazido para nós. Hoje ele já é federalizado, ou seja, assim como existe a FIFA, existe uma federação que cuida do futebol de rua, tem campeonatos, já teve Copa do Mundo. Vão ficar 3 equipes com 5. Quais são as regras do futebol de rua, futebol Calherreiro? Tem que ser equipe mista, todo mundo sabe o que é equipe mista, né? Meninos e meninas, tanto que provavelmente quando vocês jogaram na rua, não era só vocês, né? Ou era, gente?
Acho que não, né? Era tudo misturado. Então, não vai ter um juiz, vai ser igual o futebol. Vai ser igual o futebol da rua. Só que o que vai ter? Vai ter um mediador. Quem são os mediadores? Vocês vão escolher entre vocês. Mediador é aquela pessoa que, digamos, entre aspas, ele parece um juiz, mas ele não é o juiz. Ele vai ficar de fora só olhando, ele não pode interferir no jogo, mas ele vai ficar lá com o papelzinho anotando se o jogo está sendo, as regras estão sendo cumpridas. Eu acho que vai ser bem tranquilo, mas vamos observar aí que os mediadores vão observar, porque um detalhe vai fazer a equipe ser campeã, né? Primeiramente, eu quero saber quem já quer ser moderador. Maria Clara, uma moderadora, mais 2 moderadores, que temos 3 times. Tainá, outra moderadora e outra pessoa para moderar. Yasmin, Tainá e Maria Clara, né? Essas 3 moderadoras, já vou deixar que ela... Moderadora, só estou chamando moderadora. Mediadora. Essas mediadoras, já que elas quiseram ser mediadoras, eu vou deixar elas escolherem um time. Tirem aí 0 e 1 para ver quem começa rapidinho, bora que a gente já está com o tempo reduzido. 0 e 1. Esse futebol, ele é dividido em 3 tempos. Preste atenção. O futebol tradicional são quantos tempos? 2. Esse nosso são 3. No primeiro tempo, vocês vão discutir quais as regras. Aí, quais são as regras? Aí vocês fazem. Quiser fazer parecido com as de futebol, pode fazer. Ao final dessa discussão, o mediador está lá anotando as regras. O jogo só pode começar depois que todo mundo definir as regras. Definiu as regras, aí a gente vai para o jogo. Começa o jogo, eu vou dar um tempo aqui para as equipes jogarem. Obviamente, uma equipe vai ficar fora. A equipe que vai ficar fora vai ficar observando esse jogo atentamente para ver se as regras estão sendo cumpridas. Além dessa equipe, o mediador. Acabou o tempo, entrou a equipe que estava fora, a outra equipe que estava fora, para jogar o jogo. No final, a gente vai ver qual foi a equipe que venceu, que realmente venceu o jogo, que é o terceiro tempo. A gente tem que avaliar 3 pilares, né? Que é solidariedade, cooperação e respeito. O interessante é que não necessariamente a equipe que mais fez gols é que vai ser a campeã, mas só após os 3 tempos é que nós teremos o resultado final, pois cada um dos pilares, respeito, cooperação e solidariedade, eles têm que ter a mesma pontuação que a vitória do segundo tempo. Portanto, a equipe derrotada pode ultrapassar aquele placar se cumprir os 3 pilares corretamente. Então é uma metodologia bastante interessante, que trabalha com esses 3 tempos e que traz a mediação como algo diferente do jogo, né? No jogo tradicional nós temos a presença do juiz. No futebol calherreiro, a mediação, ela funciona como alguém que vai estar ali para fazer com que o diálogo flua, né? Trazer problematizações e tentar fazer com que todos enxerguem ali uma solução e não discordem do resultado final, né? É algo bem democrático, funciona realmente como uma democracia. Por isso que é tão interessante, porque o terceiro tempo e a mediação, eles fazem com que o senso de justiça seja trabalhado. Como é que a gente avalia isso? O respeito vai ser se as equipes se respeitaram, se ele respeitou os colegas e os adversários. Por isso que é importante quem está fora prestar atenção no jogo. Porque como é que eu observo que o time está respeitando o outro? Durante o jogo. Cooperação. Se o time está cooperando, o que é cooperando? Aí todo mundo sabe como funciona o esporte coletivo, né? Todo mundo participa do jogo, todo mundo toca na bola. E o último, solidariedade, é a questão de você ser solidário consigo, com os colegas e com o outro. É um esporte democrático. A maioria tem que prevalecer. Não adianta Júnior gritar mais alto e dizer eu quero que seja 4 e ficar ali esperando, esbravejando, enquanto está todo mundo um falando por cima do outro, sem definir as regras. E a água é por ali, vai lá pro ônibus não deixar vocês, corre! Quem vai voltar para a escola, corre, senão o ônibus vai embora. A metodologia Calherreiro, eu resolvi trabalhar com ela no intuito de proporcionar uma educação reflexiva, fortalecendo as vias democráticas, trabalhando no meu aluno a capacidade
de desenvolver a sua própria autonomia crítica, dele conseguir se enxergar como sujeito no universo e dele conseguir compartilhar, dele conseguir vivenciar em sociedade sem menosprezar o outro, fazendo sempre com que a coletividade ela seja fortalecida. Então, assim, tentando trabalhar a base os 3 pilares bases da metodologia: cooperação, solidariedade e respeito. A partir daí eu visualizei que minhas aulas poderiam ser mais dinâmicas e poderiam trabalhar diversos contextos sociais, como a questão da mulher na sociedade, a questão do gênero, a questão do capacitismo, né, o preconceito com as pessoas com deficiência, a questão de criar uma sociedade crítica. Então, a partir dessa metodologia, eu visualizei diversas opções nas aulas de educação física. Problematizar ações, problematizar o conteúdo e fazer com que eles enxergassem a prática do esporte, o conteúdo do esporte de outra maneira, que não só aquela competitiva, exacerbada, que é comum às aulas de educação física com viés tradicional. Meu nome é Hilda Salvador, sou professora de ciências aqui no município de Tibau e também sou professora de ciências no município de Goianinha, na escola particular. Bom, eu não conhecia, fui apresentada essa metodologia que eu amei, né, num curso de formação aqui mesmo no município de Tibau. E eu confesso que eu me apaixonei por essa metodologia. Primeiro, essa interação entre meninos e meninas, porque dentro de sala de aula mesmo a gente vê o preconceito reinando, né? Então, de início, eu já gostei da proposta dessa questão dessa interação, é fazer com que as meninas também despertem nas meninas essa vontade de praticar o esporte e de estar junto ali, todo mundo junto, misturado. E uma outra coisa também é que esses meninos passaram através dessa prática, uma prática esportiva, né, a conhecer e também aprender, acima de tudo, valores que eles vão levar para a vida, né, porque você tem uma prática onde vai lhe ensinar que você tem que ser, compartilhar com o próximo, de ser solidário, de respeitar, na verdade, acima de tudo, o respeito. Eu achei super interessante isso, né? E o mais interessante que eu achei também é que nesse futebol não se ganha quem está com placar maior, né? Vamos lá, vamos parar agora no último momento e vamos rever. Será que todo mundo cumpriu as regras ou não cumpriu as regras? Então, é isso que faz também a gente, quando passa a conhecer, despertar na gente, mesmo não sendo de educação física, mas despertar na gente esse interesse. Isso aí é legal. Então, a gente pode também adaptar isso para a nossa disciplina. De que maneira eu posso adaptar? Né? Mesmo não sendo um futebol, mas eu posso me adaptar para fazer uma outra prática usando, na verdade, os mesmos princípios, né? Isso que me chamou muita atenção. Com o intuito de empoderar esses jovens, trazer a capacidade de liderança e de subjetividade a cada um desses jovens, eu resolvi trazer essa metodologia para a escola. Trabalhei com turmas de 9º anos do Ensino Fundamental 2 da Escola Municipal Miguel Molique Italiano. Então as duas equipes fazem a roda para a gente começar o primeiro tempo e o segundo jogo ele já vai... E eu dividi minha metodologia da seguinte maneira, né? Elaborei uma unidade didática que seria apresentada em 6 encontros. Nesses 6 encontros, a gente sempre iniciava com a problematização. Eu lançava um tema, nós debatíamos sobre isso e após esse debate, a metodologia Calherreiro, o futebol Calherreiro era aplicado
e ao final eles iriam escrever num diário pessoal que todos eles iriam produzir o que eles acharam do dia e do que nós tínhamos debatido. E assim foram os 6 encontros, até que nos últimos nós resolvemos inserir as outras turmas para fazer um encerramento, que seria o fechamento da proposta, né? Um campeonato de futebol calherreiro com todas as turmas. Então eles vivenciaram aquilo ali na prática, em sala de aula, e depois eles passaram o que eles aprenderam para as outras turmas, para a organização do campeonato. Então nós dividimos as turmas em diversos setores, né? Organizacionais, que seriam, alguns ficariam com a mídia, outros ficariam com a organização das tabelas, outros ficariam com a mediação. E assim eles se organizaram, né? Se uniram, passaram nas turmas, a adesão foi muito alta, nós gostamos bastante. As turmas conseguiram assimilar a metodologia calherreiro e eu percebi o envolvimento deles ao final da proposta, justamente por essa responsabilidade que foi dada na construção do campeonato. E temos o campinho do Piau, que é um campo aqui do distrito, que é utilizado pelo time da região, né? O Santos do Piau, que cada distrito aqui na região, eles têm o futebol como algo muito forte. Então eles têm um campo com federação própria, tudo isso amador, né, claro, mas eles têm equipes, tem vestiário. Então a gente usou esse campinho do Piau, nos foi cedido, para a realização desse campeonato e para que eles vivenciassem a proposta fora da escola, num ambiente mais amplo, que a gente pudesse incluir mais alunos, que todos pudessem participar devido ao espaço, ao tamanho, né? E que as regras pudessem ser mais dinamizadas e não tivesse muitas restrições. Então nós utilizamos esse campinho. É bom porque tipo, não fala sobre muito palavrão, sabe? E desenvolve mais o corpo. Rapaz, eu acho que a gente está saindo muito bem, o jogo está sendo organizado, os participantes estão conseguindo, como é que se fala, cumprir as regras, nem todos, porque fala um palavrão de vez em quando no impulso, mas tá indo bem, boa ideia, né? Todos jogam. O melhor desse esporte é porque não divide o gênero, é tudo misturado, aí tem mais inclusão, isso. Tá bem organizado. Eu não esperava que ia ser organizado. Eu pensava que ia ser uma bagunça por conta dos alunos, mas foi organizado. E todo mundo está conseguindo participar do jogo. Uns não querem não, né? Mas uns não querem. Os meninos participam mais do que as meninas. Exato. Foi só 2 meninas que jogou e elas estavam com vontade de jogar. As meninas do 8º, elas não estavam tão empolgadas. E já as menores estavam. Elas estavam mais animadas para jogar. Até porque vergonha, não sei. Então, eu sou o professor Adson, sou professor de ciências, né, aqui na Miguel Molique. E falando um pouco sobre o campeonato, né, que a professora Bruna idealizou, foi um campeonato bem positivo. Eu achei que realmente deu para explorar bastante coisa, porque não era só o futebol, tinha várias outras frentes que davam para ser exploradas ali. Então, eu acho que foi um pouco difícil no início, para os meninos principalmente. Fazia até aquela participação das meninas, né? Tentar tocar mais a bola. No início estavam muito para fazer gol, toca pouco, né? Como chamam aquela fominha de bola. Só que depois de um tempo deu para perceber que eles estavam até se policiando um pouco mais. Eu estou passando pouco a bola, eu estou ficando com bola o tempo inteiro. Então foi algo que deu para perceber que foi trabalhado durante o jogo. A partir do momento que eles começavam a ficar muito tempo com a bola, outros chamavam a atenção, tem que cooperar mais, tem que participar mais, toque para fulano que está participando menos. Então eu acho que foi algo que foi trabalhado justamente durante o jogo e que foi melhorando ao longo do tempo. E no final eu acho que todo mundo conseguiu entender o propósito do jogo. Então eu acho que a proposta foi extremamente positiva e eu acho que pode ser até ampliada para outros esportes. Então ao final do campeonato nós fizemos uma roda final, né, com a ideia de trazer o grupo focal, as perguntas
concluir, ter um desfecho do que teria sido a proposta. Toda aula eu trazia uma temática, né? A gente, antes de começar, eu dizia, qual o tema de hoje? Futebol de rua, quem já jogou futebol de rua? Hoje, nessa última temática, eu pergunto para vocês, né? A primeira pergunta é como você era antes, né? Como você se via antes de conhecer a proposta e como você se vê depois. Se você acha que mudou alguma coisa em você depois de ter conhecido o futebol caldeirão. Hoje você se sente incluída quando você joga futebol, por exemplo? Você não se sente incluída, hoje você continua do mesmo jeito. Então você hoje, se lhe chamassem para uma partida de futebol, você iria? Você acha que sim? Acho que então já mudou alguma coisa, né? E você, Evelyn? Sim, eu acho que mudou muito, porque antes eu não praticava futebol, não gostava, e agora eu tô gostando. Agora você tá gostando, exatamente. Eu lembro bastante dos seus primeiros dias, você bem acanhada, né? Até com um pouco de medo na bola. Eu acho que no último campeonato ali você era que tava pedindo o jogo final, né? Querendo que tivesse aquela partida. Já gostava desde pequena, eu comecei a jogar. Jogava na rua. Aí quando eu comecei a jogar a primeira vez, aí eu fui jogando, aí comecei a gostar. Do futebol mesmo. Então você já era apaixonada por futebol. Aí vi assim pra mim jogando quando eu era pequena, aí eu tinha vontade. A mim mudou muito que não podia jogar bola com esse que levava os jogadores, que levava todo mundo. Aí já agora eu estou mais um pouco paciente. Mas Deus criou, mas só nos primeiros mais como não era antes. Né? Mas eu aprendi a respeitar mais o próximo do jogo. Mas né, assim na terceira aula eu já estava prova na palavreada. Na maioria dos jogos eu sempre fiquei na mediação. Isso, então aí. Eu consegui reparar mais as pessoas pararam de falar palavrão, e pra mim eu percebi que as pessoas no primeiro jogo falavam muito. Aí do terceiro em diante eles já começaram a parar mais, não falar palavrão, xingar e chegar com forte nas pessoas batendo. Né? Pra mim eu acho que sim. Eu acho que eu consegui ser justo em cada jogo. Eu acho que o mais marcante foi o dia do campeonato. Porque pelo fato das duas turmas tiveram que ficar na mediação. E ambas partes ficaram na mediação e foi o dia que mais esperado. Acho que pela escola toda foi o dia mais esperado. E também porque nós conseguimos ultrapassar a meta. No final nós conseguimos ficar na mediação bem e seguramos o projeto até o fim. E conseguimos passar da meta. No primeiro a gente tava sabendo de nada, era um esculhambando no outro, era um xingando no outro, um caindo no outro, pensando que era bagunça. A gente chegou no jogo pra lá, a gente já subiu mais. Sim, é porque no começo a gente era só fominha pra jogar bola, não queria saber do próximo, era só queria saber quem a gente tava jogando, não queria saber quem tava jogando, quem tava sentado, quem queria jogar, não entrava no bom senso ninguém. O que importava era estar jogando, só importava isso pra gente. A corrida de correr saiu todo mundo feliz, independente da derrota, da vitória, saiu todo mundo feliz, com uma caixa de bombom, com medalha no pescoço e já era. E eu acredito que as turmas de nono ano foram escolhidas por mim por serem justamente aquele ano que está em transição, né? Nos estudos que são levantados, normalmente os oitavos e os anos finais, oitavos e nono ano são apontados como tendo evasão assim já das meninas muito grande da educação física e eles visualizando a metodologia, a educação física apenas como aquela educação física tradicional voltada para o esporte rendimento e para o esporte performance, né? Então eu quis trazer o esporte e a educação, metodologias transformadoras para que a gente pudesse, progressistas, para que a gente pudesse que eles pudessem vivenciar outra forma de educação física.